Pois é, o Dudu ficou bastante chateado com a atuação da diretoria do Palmeiras, está chateado até agora, entende que o Palmeiras não está valorizando a volta de um jogador que ficou 10 meses parado, mas a verdade, né, a gente tem que ser bem sincero aqui, o Dudu procurou essa situação, porque ele foi atrás do Cruzeiro, ele tentou, conversou com o Cruzeiro para ir para lá, e ele se colocou numa situação em que a Leila Pereira decidiu que ele não era mais útil para o Palmeiras, e deu aquela entrevista que deu na véspera ali de Dudu decidir que ia ficar no Palmeiras. Ele está bem chateado, ele se sente desvalorizado, acha que estão empurrando ele para outro lugar, e também outra coisa, não é só a Leila Pereira que não faz muita questão do Dudu, a gente sabe que a comissão técnica também não está ali na diretoria falando, não, por favor, segura o Dudu, eu quero que o Dudu fique de qualquer jeito. Então, tem a Leila Pereira, que não quer o Dudu no Palmeiras mais, e tem a comissão técnica, que não faz mais questão de ficar com o Dudu. Dito isso, eu acho que a troca é melhor para o Palmeiras. Concordo com o Mauro no raciocínio da troca de dinheiro. Então, o que o Dudu ganha no Palmeiras provavelmente é a mesma coisa que o Gabigol chegaria ganhando. Então, você chega ali na folhinha de Excel, no RH, e fala: ó, só troca o CPF desse aqui pelo CPF desse aqui, o salário é praticamente o mesmo. A diferença é que o Gabigol tem 28 anos, o Dudu tem 33. É um negócio de risco para os dois lados, porque o Gabigol não joga nada faz um tempo e o Dudu está voltando de uma lesão grave e já tem 33 anos. E nas vezes que entrou em campo, não conseguiu desempenhar um bom futebol. Nos últimos tempos, jogou contra o Grêmio, jogou contra o Fortaleza e não estava. Deu para ver que ele estava bem fora de ritmo ainda. Então é difícil a gente saber. E o Palmeiras, nos últimos tempos, já viveu sem o Dudu, não só por conta da lesão, mas também porque o Dudu pediu para sair na época do Qatar e conseguiu o resultado. Então a análise ali da diretoria e da comissão é que o Palmeiras não depende do Dudu para jogar bola, até porque, como você disse, está vindo o Estevão. Então eu acho que é um negócio melhor para o Palmeiras nesse aspecto, embora eu considere que os dois assumam riscos. Eu não consigo ver para o Flamengo uma questão boa do Dudu, a não ser uma resposta, entre aspas, de não perder o Gabigol à toa. Então fala assim: a gente vai perder o Gabigol agora, então a gente vai pelo menos pegar o Dudu ali, meio que tirando o ídolo do Palmeiras, porque se você olhar para o time do Flamengo, o Dudu vai ser reserva, não tem como ele ser titular. O Dudu já teve outras questões com o Tite no passado também. O Tite não levou o Dudu para a seleção brasileira e tal. E eu não consigo ver o Dudu fazendo a marcação que o Luiz Araújo faz quando entra, voltando para marcar lateral lá atrás. Então, assim, eu acho que é uma troca bem arriscada para os dois, mas é melhor para o Palmeiras nesse aspecto, considerando que o Gabigol tem ainda 28 anos e que é uma posição que o Palmeiras precisa mais do que a do Dudu. Mas para mim o fundamental aqui é a gente falar. O Dudu procurou essa situação. Está chateado, está bravo, mas ele procurou e ele que se colocou nessa situação de o Palmeiras pensar em trocar. Porque se ele tivesse quietinho, se recuperando, sem ter procurado o Cruzeiro e etc., nunca a Lila Pereira ia ter coragem de propor essa troca. Mas nunca. Agora o Dudu abriu a porta para que tudo isso seja feito e agora tem que aguentar as consequências. Sobre o jogo, quer que eu já fale do jogo? A gente fala depois? Pode falar. Não, sobre o Vou falar. jogo, o Estevão, Estevão realmente um absurdo. Tá jogo a jogo se confirmando como uma promessa que não tá oscilando como a gente imagina que um jogador de 17 anos pode oscilar. Contra o Grêmio ele fez o que fez, aquele golaço. Agora contra o Bahia, em um jogo que o Palmeiras estava dominando praticamente o jogo todo, mas não conseguia fazer o gol para logo sair na frente. E aí o Bahia teve uma chance com o Jean Lucas, que o Bandeirinha deu impedimento, mas que não estaria se fosse pro VAR. E ali o Palmeiras percebeu que não adiantaria dominar, dominar, dominar e não fazer o gol. Aí apareceu o Estevão no último lance do primeiro tempo, um golaço. E aí no segundo tempo o Palmeiras conseguiu controlar o jogo. O Palmeiras jogou muito bem, dominou o Bahia e o Bahia jogou bem abaixo do que eu esperava, considerando aí a posição que o Bahia tá, as últimas contratações e tal. Mostra que o Bahia ainda vai precisar remar um pouquinho para conseguir acompanhar Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Agora o Palmeiras foi realmente dominou o Bahia, sofreu pouquíssimo. O Everton praticamente não tocou na bola. Foi uma partida muito boa. E aí termina com a questão simbólica do Dudu, né? O Abel fez todas as trocas, não colocou o Dudu. O Dudu é filmado depois no banco de reservas ali,
chateado, conversando com o Lomba. E na coletiva de imprensa, o Abel Ferreira disse que o Dudu jogou 25 minutos, está com perna pesada, não pode jogar porque o campo que jogamos contra o Grêmio, 25 minutos. O Palmeiras ganhando de 2-0 em casa, daria para ter colocado 10 minutos o Dudu se o Abel quisesse. Então, foi bem simbólico o Dudu ter terminado no banco do jeito que terminou ontem, numa vitória em casa. Pois é, só um detalhe do jogo, né? O nosso glorioso Jean Lucas, o cara perde um gol inacreditável, em seguida o Palmeiras faz 1-0. No segundo tempo ele perde outro gol, e aí o Palmeiras, o Palmeiras em seguida faz 2-0 com o Rony. Que tarde do nosso Jean Lucas. Sem se dizer que foi ele que deu o passe interceptado pelo Aníbal Moreno para o lançamento. Para o lançamento para o Estevão. E o Estevão, e ele sai correndo atrás do Estevão, ele leva o drible do Estevão na área. Não foi uma tarde. Arnaldo Ribeiro. Tem o Botafogo agora, vice-líder, me calando. Inclusive tem um cara aqui, ó, mandando mensagem, falando o seguinte: Arthur Pego, como é bom começar a semana sem ouvir a pataquada da espanholização. Obrigado. É o Botafogo que é o intruso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Enquanto tem a discussão sempre estimulada por você, Tironi, entre Palmeiras e Flamengo, e agora incrementada pelo Dudu Gabigol, antes só eu concordo com os companheiros, a troca, não digo que só é boa, mas é muito melhor para o Palmeiras, muito melhor. A questão da idade e da lesão grave do Dudu pesam completamente a favor do Gabigol, que nunca teve uma lesão séria na vida. A questão do Gabigol é aqui, ó, as pessoas estão ouvindo só, não é cabeça. O Gabigol, desde que não foi convocado para a seleção, para a Copa, desistiu e, de repente, se você consegue mobilizar um cara desse, você consegue recuperar. A única dúvida para mim em relação a Gabigol no Palmeiras é justamente esse processo que o Dudu está sofrendo. Porque no Palmeiras existem duas estrelas, Leila Pereira e Abel Ferreira. E acho que tudo bem. É assim que tem funcionado. Nenhum jogador brilha mais que a dupla. E o Gabigol, se for para o Palmeiras, vai ter que entrar nessa roda aí, nessa dança. Não vai ser Não tem estrela da companhia. Estrela da companhia é o treinador e a presidente, certo? Então, eu acho que é essa situaçãozinha. Agora, em relação à troca, não, a troca é desproporcional. Só Palmeiras ganha com ela, na minha visão. O que estão fazendo com o Dudu é um pouco cruel até, sabe, Tironi? Mas, quando ele... Mas também, depois do que o cara fez? Então, quando ele sinalizou para ir para o Cruzeiro, né, ficou dessa situação. E aí agora ele está sendo fritado num óleo quente todas as semanas, todos os dias. Porque, né, Danilo, uma coisa é colocá-lo lá no Centenário, naquele friozão, na neblina, para jogar 25 minutos. Com o estádio cheio em casa, com a vitória garantida, não coloca. Só coincidência? Não. É método. Pois é. Tudo que o Abel faz é método, né? É estratégia. Arnaldo, você se lembra da entrevista do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, justamente no jogo subsequente às declarações da Leila e a reviravolta com o Dudu permanecendo? Sem dúvida. Não lembro qual foi a partida, né? Mas o discurso foi de tá tudo bem, tá tudo bem. Não parece, né? Pelo menos não parece tão bem assim. Exato, né? Versões oficiais. O Abel não comparia a briga com a torcida do Palmeiras que se mobilizou. Ô, Arnaldo, tem alguém batendo aqui na porta falando assim, e o Botafogo, hein? Então, mas aí tá, é o meu eu não posso falar favorito, porque a torcida do Botafogo não gosta de mim, né? Mas assim, o Botafogo, para mim, correndo por fora, tem uma circunstância interessante. Ontem, não só varreu o Atlético, apresentou 3 jogadores bons no intervalo, não perderá ninguém nessa janela, e a tendência é o time que está consistente crescer em qualidade, enquanto Palmeiras e Flamengo têm os seus percalços aí. O Palmeiras contratou jogadores novos, vamos ver qual vai ser o encaixe. O Flamengo vai receber só daqui uma semana a turma da Copa América, e o Botafogo está na toada, e acho que depois do que aconteceu o ano passado, me parece recuperado em termos emocionais. Técnico bom, hein, cara? O técnico tá indo muito bem, o Arthur Jorge. E se reforçou. Acho que se o Botafogo não tivesse a perspectiva
não teria investido nessa janela o que investiu. E a rodada do meio de semana agora, ela é a última sem a janela, né? A partir do próximo final de semana já podem ser inscritos jogadores contratados. Então o Botafogo eu acho que tem condição de acompanhar a disputa. Fora a peculiaridade de jogar contra o Palmeiras na Libertadores, né? No confronto direto. Fora a questão institucional Textor e Leila, né? Que tem muita coisa aí também na conversa. Então, eu vejo o Botafogo muito bem, forte, bem mais forte para mim o elenco do que do ano passado. Para mim, bem mais forte. E um técnico que encaixou bem com um grupo de jogadores. Então, para mim, são os três que têm condição de disputar o título brasileiro. Por circunstâncias até semelhantes, por circunstâncias financeiras, sobretudo. Os três que são fortes e talvez fiquem ainda mais fortes depois dessa janela no meio do ano. Bom, o Juca pediu quanto mesmo? Oi, fala, Mauro. Fala para falar. Eu só queria sugerir rapidamente aqui a matéria da Tatiana Furtado no jornal Globo de ontem, sobre as chamadas MCOs, né, que seria Multi-Club Ownerships Groups, ou grupos grupos que mantêm vários times, né, são donos de vários times. Ele cita o Botafogo, tem o Cruzeiro, tem o Bahia. Fala-se muito pouco sobre esse assunto, por isso a matéria é importante, porque o que estamos vendo nesse momento, quando se analisa Botafogo, Flamengo e Palmeiras, são dois clubes que se reergueram, tá? Palmeiras e Flamengo, cada um à sua maneira, e um clube que era o mais endividado do Brasil há pouco tempo atrás, até ser superado pelo Corinthians e pelo Cruzeiro, né? E que chega um cara de fora, compra, vira SAF e acabou, resolve tudo. Não é preciso quitar todas as dívidas do clube para que você se torne dono de um time no Brasil e contrata quem você quiser, sem justificar se tem receita para isso, porque não há fair play financeiro. Esse é o mercado desregulado no Brasil, que é um paraíso para pessoas ou grupos econômicos que comprem times e façam esse tipo de coisa. Na matéria, inclusive, ela frisa que tanto a Almada quanto o Luiz Henrique, que fez o bonito gol ontem, deve rumar em janeiro para o Lyon. Então o Botafogo vira um entreposto comercial. Mas nesse intervalo de tempo, enquanto esses atletas jogam aqui no Brasil, o Botafogo pode ganhar um campeonato brasileiro. Isso, para mim, é tão discutível nessas circunstâncias quanto os títulos que o Cruzeiro ganhou com um time que não podia manter em 2017 e 2018 na Copa do Brasil, né? Depois deu no que deu, ou do Corinthians em 2015, que não pagava os salários também, e está tudo bem. E ganhou o campeonato jogando muita bola com o Tite no comando técnico, entre outros. No passado, o Flamengo também, várias vezes com salários atrasados, vários passaram por isso. Mas essa história recente e esse presente, isso tem que ser mais debatido. Isso passa muito batido pela mídia esportiva e, assim, talvez até pelo fato, você citou, né, a torcida do Botafogo não gosta de você. De mim, menos ainda, porque a partir do momento que sabem que eu sou Flamengo, os caras me odeiam, né? Mas eu estou pouco me lixando também, se gostam ou não gostam de mim. Eu não sou candidato a nada, tá? Esse é um fato. Esse mercado brasileiro desregulamentado é um convite a investidores que vão, compram um time e fazem o que quiser. Ele pega o jogador, traz para cá, empresta para outro clube dele, leva para cá, atrás. Já foi o Adrielson, já foi o Jefinho, já foi e voltou, já foi o Lucas Perry, e agora tudo indica esses dois jogadores pesadíssimos, que são para o nosso mercado, contratados por cerca de 20 milhões de euros cada um, ou mais até, devem rumar para a França, mas nesse meio tempo eles podem ajudar o Botafogo a ganhar um campeonato. Por quê? Porque não tem fair play financeiro. Então qualquer um faz qualquer coisa. O Cruzeiro é outro exemplo. Mudou de dono, saiu da política de austeridade e recuperação do Ronaldo. Para quê? Chegou um novo dono, compra jogador e estamos conversados. E ninguém está preocupado com isso. Ou poucos estão.